Olá, gente. Então, nesse vídeo eu vou falar sobre que hoje é o primeiro vídeo da conta. Antes de começar qualquer coisa, eu quero te fazer uma pergunta para vocês. Eu já sei que vocês já vão ficar com dúvida, mas a pergunta para vocês é: vocês já sabiam que eu fui inspirado na Nut? Eu fui inspirado nela e no Ilês, que o arroba deles vai estar aí na descrição. E que meu conteúdo hoje terá muitas coisas. Meu nome é Soichi, mas o nome meu verdadeiro é Davi. E eu quero que vocês saibam algumas coisas de mim, que geralmente hoje, como será o primeiro vídeo da conta, hoje eu irei contar uma história para vocês. Aproveitando no nosso primeiro vídeo. Tenho 9 anos. Meu conteúdo para quem pode assistir, é que tenha 9 anos ou 11 anos ou até 10 anos de idade. Ou seja, pessoas de 9 anos e 10 anos ou 11 podem assistir meu conteúdo. Porque meu conteúdo é assim. Ou seja, meu conteúdo não vai ser infantil. Tem classificação de 10 anos. Mas é para também, para que esteja perto de 9 anos, pode assistir meu conteúdo. Ou seja, só é para falar isso. Mas agora chega de enrolação e falar da história de hoje. Que a história hoje será o dia que eu quase quebrei a mão do menino insuportável da sala. Então, já vamos logo pra história. Por que, né? Porque a gente não pode ficar com enrolação, aí não vai dar tempo de gravar o vídeo todo, né? Ou seja, só bora. O dia que eu quebrei a mão do meu colega. Não é que eu quebrei. Eu tava lá na aula de geografia. E eu estava lá. Só que eu não ia fazer geografia. Ia fazer história por causa da prova. E outra que meu livro estava faltando. E sim, eu tenho preguiça. E que geralmente as coisas que eu mais gosto. E tipo assim. E então eu tive que pegar o livro da professora, né? Já que eu tava no 4º ano. E ainda tô no 4º ano hoje, ou seja, não faz sentido nenhum. E aí que a ideia foi começando. Eu comecei a fazer novos conteúdos e as minhas coisas favoritas. E eu amo até que fazer essas coisas. Mas agora bora falar do que importa, né? Porque eu não posso falar qualquer coisa aqui no vídeo. Porque eu já falei o tema aqui no vídeo. Primeiro vídeo do canal e contando sobre a história da minha vida. Então, eu estava lá, como eu já tinha dito, na sala de aula, onde ninguém gosta da escola, né? Nem a professora gosta dessa escola. Mas vai que o lugar... No lugar do hospício. Aí tava lá a aula lá. Aí eu só fazendo. Até que eu sentava do lado do menino insuportável da sala. E eu vou dar apelido dele de Frescurento. Bom, o Frescurento, ele é um menino, que o nome dele original era Theo. E que esse menino insuportável da vida, eu tava lá, fazendo a minha lição da boa, e ele falando: Davi, tira o livro da mesa. Falando pra eu tirar, sendo que a desgraça do livro nem tava na mesa dele. E outro que o livro da professora era grande mesmo. Ou seja, não teve nenhuma necessidade. Ou seja, não tinha como tirar o livro.
Eu vou ficar colocando o livro das outras vezes por causa desse menino? Aí não, né? Aí eu falando, o livro nem estava na sua mesa. E o cara acha como se o livro estivesse na mesa dele. Sendo que o livro nem estava na mesa dele, pra falar na real. Ou seja, não tem como. Não tem como o livro estar lá na mesa dele. Aí, tipo assim, aí eu comecei a fazer a lição e ele só, o frescurinho só reclamando ali mesmo. Aí na hora disso, geralmente, mas continuando, gente. E geralmente e também que quando eu estava lá fazendo outra coisa lá do... Aí ele começou a continuar falando pra eu poder tirar o livro. Mas a nocologia desse menino é insuportável. Já era chato. Eu falei pra ele, desde quando eu tava com o livro na sua mesa. Aí já começou o problema, né? Porque o livro nem estava na mesa dele. E outra, só tiver na Deep Web, né? Porque a mesa, que olha o tamanho do livro da professora. É capa grande, meu filho. Você acha que eu consigo diminuir o negócio? E outra coisa, não vai ter espaço. Aí lá, fazendo ele... Davi, tira o livro da minha mesa agora. E eu falei, o livro não está na sua mesa. E até que ele fechou o livro na cara. Misericórdia. Menino mais insuportável da vida. Aí depois eu que eu sou... Aí depois que ele fala que é mais velho. E outra, quando a tia percebeu, falou, o livro não estava, ele ficou de boca quieta. Ele calou o biquinho dele, que ele chama de boca. Aí, depois disso, a gente continuou fazendo ideia. Não é que a gente fez ideia. Aí a gente começou a meio que... Aí ele foi... Aí ele fechou o livro, só que com uma força quase rasgando o livro da professora. E se rasga o livro, quem que vai ter que comprar? A prof que não vai poder comprar. Vai ser esse menino insuportável. Mano, eu não sabia que esse menino insuportável era tão insuportável do que as pessoas de hoje em dia. E esse menino, ele tipo assim... Aí eu comecei meio que cantar uma música de uma Vocaloid virtual, que ela já é reconhecida por aqui, que o nome dela é Miku, Hatsune Miku. Ou seja, eu comecei a cantar a música dela. Só que esse insuportável não deixa eu fazer nada. Que coisa chata. Se você falar um A perto dele, já tá lá, bravinho com você. E tipo, aí depois falar pra poder tirar o livro. Quem tem que tirar o livro daqui é vocês. É, menino Reio. Aí ele falou, Davi, para de cantar. E eu falei, se sentiu incomodado, fecha a boca. Ele entendeu, cala a boca. Ah, misericórdia, né? Aí depois fala, o que não fosse comigo. Mais ou menos desse jeito. Tipo, ele falando, eu vou tentar dar a expressão aqui pra vocês. A expressão é mais ou menos assim. Não fossem comigo. E eu falo o que eu quiser. Ele usa argumentos de 2021. Como um argumento que nem existe, que nem dá mais lacre. Pode ser... Como pode dar um trauma na pessoa. Ele tá dando trauma é do medo. Só se for, né? Porque o meu medo, logicamente, nem teria medo disso. Misericórdia. Menino mais insuportável do que um asteroide. Misericórdia. E, gente,
Aí, tipo assim, aí ele fala: gente, desculpa aí, é porque a internet caiu. Mas também, né, não consigo falar porque a internet isso aqui é uma padaria. Aí, continuando. Aí ele falando que tá mais velho. E, gente, o cara fala como se fosse mais velho. De mais velho ele não tem nada. Misericórdia, gente, eu não sei. Mas vou tentar falar, porque a internet isso aqui só sabe cair. E, velho, eu não entendo essa internet minha ruim. Mano, eu não gosto da minha internet. Internet é mais ruim do que o cão. Mas aí, continuando. Aí eu tava lá, né? Geralmente eu cantando lá a música da Rato Inimigo. Só que eu tava cantando baixinho. E outra que a tia nem tava se importando. E tipo, esse bicho réio, frescurento, fala como se fosse mais velho. Mano, e na educação física ele faz birra. Não é brincando. E por isso que ele não ganha nenhum amigo. Até a mãe dele fala: é difícil de lidar com o filho. Ó o sofrimento da mãe desse menino. E ele tem uma irmã que é bem mais calma. Aí, geralmente, continuando. Aí eu continuei. Aí ele tentou me agredir. Só que aí eu tirei a mão dele. E meu Deus. E o menino quase chorou. Imagina, né? É isso que eu falo. Eu amo. E, gente, por isso... E essa daqui é a história, gente. Eu tô com problema, gente. Mas eu melhoro dessa vez. Até o próximo vídeo. Tchau.